Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 77, dois números iguais, olha, sabe o que significa isso? Absolutamente. Alguém tá pensando em você, é isso. Isso, tinha esse negócio aí, né? Eu lembro, Acho que era horários é, iguais. 2011, ali 10, 11. Ó, Exato. passou uma moto aqui atrás de mim. Mas enfim, daqui a pouco eu vou fechar a janela. Só vou deixar você falar, João. Então tinha esse negócio aí dos horários, né? Ah, horas Tinha, iguais, o que que significa? Ou tinha horas inversas, né? não é Bons verdade? tempos aí da internet brasileira. Tá Mas louco. enfim, eu sou o Rogrin, estudante de jornalismo, e juntamente comigo está ele, não mais estudante de jornalismo, agora oficialmente formado, graduado, Nossa. bacharelado em jornalismo, Jonas Faria. Tudo bem, Jonas? Cara, tudo ótimo. Olha, que engraçado que eu não tava nem me lembrando disso, né? Agora que você mencionou, a gente falava já nos anteriores, né, só o nome, né? Nem falava mais estudante. Mas é uma emoção muito legal, né, cara? Realmente, quando o pessoal pega lá e fala agora poder exercer e ensinar a profissão. Olha, exercer até vai, ensinar eu não faço ideia, eu não consigo ensinar nem a minha própria vida, imagina ensinar vocês. Mas, de qualquer forma, né? A gente vai tentando, a gente vai. E é uma alegria muito grande, cara. Realmente, espero também com vocês, caros ouvintes, espero que esteja tudo bem e que eu possa transmitir nesse podcast, né? Que sempre é muito bacana fazer podcast, mas esse de maneira especial, oficialmente jornalista, também transmitir toda essa alegria para vocês, porque é gratificante, cara. Depois de 4 anos conseguir concluir um curso. Daqui a pouco também. Você também, né, Juan? Você já, tipo, concluiu, é só mais É, formalidade mesmo, né? Formalidade. exato. Deixando claro, então, para mim falta oficialmente apenas um estágio obrigatório. Eu já fiz todas as cadeiras práticas. Não, prática falta o estágio, mas fiz todas as teóricas. Falta só fazer um dos dois estágios obrigatórios que eu deixei para fazer no primeiro semestre de 2021. Que daí então eu vou fazer agora, começa em abril o semestre na UFSM, em Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, para quem não sabe. E daí depois eu me formo. Deve ser ali por julho, agosto, mas não vai ter formalidade, não vai ter nada. Só acho que vai ser só eu ir na universidade, assinar um papel, pegar o diploma e um beijão. Mas Né? enfim, é isso, né? A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. O Jonathan, que é quem complementa o nosso trio, não está presente ainda. É, a gente está. Imagino que tenha acontecido alguma coisa, porque ele pode aparecer do nada. Mas, enfim, a gente, para não começar a gravar muito tarde, a gente optou por começar entre eu e o Jonas. Mas o Jonas pode aparecer do nada, mas ele será devidamente apresentado para quem está chegando agora, é quem completa então o nosso trio, né, tradicionalmente, toda semana. Jonas, quais são os destaques desse podcast com detalhes? Hum. Faça isso de uma maneira um pouco mais extensa, porque vai ser o momento que eu vou ter para levantar, fechar o microfone e fechar a janela atrás de mim. Então, vai com calma nos destaques desse episódio. Perfeito, perfeito. Bom, então, para aqueles que não sabem, né, a ideia do Toquiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas, que é um livro, né, na verdade, é um best-seller que foi adaptado para as telonas, né, um livro de John Green, também foi adaptado para as telonas. Eu particularmente, assim, ó, não li o livro, tá? Mas fez muito sucesso lá em 2014, 2015, eu lembro, né? Como todo mundo lia. O filme também não cheguei a assisti-lo inteiro, né? Na íntegra, só o final É, mesmo, que é o mais doído, né? Tá louco. Mas só o final mesmo. Mas de qualquer forma, é um filme que foi também muito significante para uma geração. Foi significante para você, Juan Grins? foi, e agora eu percebi que eu errei, não era os destaques ainda, né? Era a terra É, do. a Terra, a Terra. Cara, eu tô bem louco, mas enfim, me desculpe. Mas Relaxa, eu não sei se ele já falou, mas eu assisti esse filme no cinema. não falei. Assisti no cinema. Assim, eu não sou um grande fã de romances, desses. Drama, é um drama. É um drama, tipo, eu não gosto muito desse tipo de enredo, mas eu fui. A ocasião pedia, essa que é a questão. Eu fui coagido a ir É. no cinema. Eu não lembro se era com uma namorada minha na época. Eu falei pra ti que era uma namorada, mas agora eu não lembro se não era com a minha família até. Que minha Ô, mãe queria louco. muito ver, e daí a gente.
Enfim, alguma Não coisa assim. desmente não, seu safado. Não Não, desmente não. pois é, agora eu tava pensando, não lembro mesmo. Talvez tenha sido com a minha mãe. Não sei. Ah, Não sei. aham, Mas o filme é ok até. É ok. ah, Eu é, particularmente não chorei, mas o filme é bom. É bonzinho. é emocionante, cara. Assim, o motivo da escolha da Culpa das Estrelas, eu acho que faz mais sentido no sentido no podcast da NFL, né? Mas depois lá também da NFL, você que tá nos escutando agora na NBA, dá uma conferidinha lá, faz esse tcharam, né? Esse leve merchanzinho da NFL, também escute lá que você pode entender porque talvez faça mais sentido no da NFL. Mas culturalmente falando, faz sentido para todos nós. É isso aí. Agora sim, você pode passar os destaques desse episódio. Não precisa ser lentamente, agora eu já tô aqui, já tô totalmente disponível. Pois sim, então. Eu falei bem de boa até no outro, né? Não falei tão devagar. Mas, bom, a sugestão também de nossos ouvintes, né? Do nosso ouvinte, a gente vai dar todo o destaque para a corrida pelo MVP, né? Vamos falar aqui então um pouquinho sobre os jogadores que estão concorrendo ao MVP, algumas diferenças, né? Porque tem vários sites que diferenciam que montam rankings diferentes com base nos próprios dados, mas tem algumas coisas ali que batem, vários jogadores estão batendo em ambos os rankings. Então a gente vai dar o destaque devido à corrida pelo MVP. E juntamente com o MVP, a maioria deles, né, que estão ali sendo anunciados também, ora, faz todo sentido, estão no All-Star. Então a gente também vai falar um pouco do time All-Star que já foi anunciado também, os titulares, principalmente também os reservas dando tempo. Vamos dar esse destaque. E por fim, vamos falar sobre a troca de técnicos lá no Timberwolves, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dos Wolves, que aliás tem até vídeo do Juan Grings lá no canal do YouTube se você não é inscrito. São esses os destaques do programa do episódio de agora. Perfeito. Para mim deu uma trancada, então caso tenha trancado na gravação oficial do podcast, estou só complementando. A gente vai falar então dos MVPs, dos All-Stars, que foram divulgados oficialmente hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro, e também da troca de treinador dos Wolves, que demitiram o Saunders e contrataram o Chris Finch. Só para acertar caso tenha trancado na gravação oficial. Muito bem, vamos começar então falando sobre a corrida ao prêmio de MVP, né, o prêmio de jogador mais valioso da temporada, que às vezes é lido como o melhor jogador da temporada, mas teoricamente é o mais valioso, né, não necessariamente o melhor. E esse assunto foi uma sugestão do nosso ouvinte, o Arthur Meira Lins, que entrou em contato conosco no nosso direct e fez a sugestão então, de a gente falar da corrida ao prêmio de MVP da NBA. Então, faça também como o Arthur, sempre tiver uma sugestão de assunto, quero que você fale de tal time, de algum jogador, ou de algo mais aberto, como o caso do Arthur. Nossa direct no Instagram sempre está aberta, assim como a DM no Twitter, então sempre tiver uma sugestão, entre em contato com a gente, que a gente adora essas sugestões, facilita inclusive muito o nosso trabalho de saber sobre o que vai falar nessa semana. Então, né, para começar, enfim, é que a internet está oscilando muito aqui, não sei como é que eu vou fazer. Mas enfim, a gente vai se basear em dois rankings, então, Basketball Reference e da NBA.com. Eu sei que existem outros vários sites que falam sobre o MVP, fazem rankings próprios, né, muitos mesmo, mas a gente vai pegar esses dois como base. Então, primeiro, passando, Basketball Reference, os 10 primeiros. Jokic, Embiid, Antetokounmpo, Kawhi Leonard, LeBron James, Damian Lillard, Rudy Gobert, Anthony Davis, Luka Doncic e Donovan Mitchell. Esses são um pouco mais estatística, eles se baseiam nas estatísticas para fazer o próprio ranking, não é necessariamente algo mais subjetivo de impressão de quem está jogando melhor. Enquanto na NBA.com, aí é mais um power ranking, tem mais esse aspecto de impressão mesmo. Primeiro lugar, LeBron James, depois o Embiid, depois o Damian Lillard, Curry, Jokic, Donovan Mitchell, Antetokounmpo, Kevin Durant, Kawhi Leonard e o James Harden. Alguns jogadores se repetem, outros não, mas o que a gente pode notar, né, de mais interessante? O Embiid em segundo lugar nos dois. Se a gente fosse fazer uma média, ele estaria em primeiro, digamos assim, por pontuação geral, né? Pontuação, se fossem
cada ranking desse uma pontuação e contasse para uma média geral, o Embiid seria o primeiro colocado. É interessante falar que o Curry, que eu acho que é indiscutivelmente um dos candidatos também, sequer aparece no Basketball Reference. O Jokic, que é primeiro em fica em quinto lugar no da NBA. O LeBron, que é o primeiro no NBA.com, é o quinto também no Basketball Reference. Então são rankings diferentes. Mas a gente não está aqui para falar dos rankings, a gente está falando dos jogadores, né? Como tá sendo essa corrida. A gente até falou em alguns podcasts anteriores de que pivôs estavam tendo algum protagonismo e que poderiam rivalizar pelo prêmio, que seria principalmente o Jokic e o Embiid, o Jokic do Nuggets e o Embiid do Sixers. O que isso representa? Mostra que depois de muitos anos, o último pivôzão MVP foi o Shaquille O'Neal, em 2001. Então a gente está falando de 20 anos que um pivô não é eleito o melhor jogador, o jogador mais valioso da temporada. O Tim Duncan ganhou também, acho que em 2004, 2005, mas tem muita gente que considera ele mais como um ala pivô, não é um 5 mesmo, como joga Jokic e Embiid. Então seria algo histórico. Mesmo se a gente considerar o Tim Duncan pivô, ainda faz muito tempo. Sim. Então já é um assunto por si só. Por outro lado, nós temos o LeBron, que sempre roda nesses prêmios de MVP, mas faz muito tempo que não ganha. Né? Faz muito tempo que ele não é eleito o jogador mais valioso da temporada. E agora, principalmente com a lesão do Anthony Davis, pode ser que ele cresça, né? Sendo mais importante ainda para os Lakers. Uma queda do Antetokounmpo, eu diria, né? Ele é o atual BMVP. Agora eu não vejo ele tão forte como os outros. E também o Lillard. Encerro por aqui, né? A gente tem muito mais jogadores para falar, mas para não ficar um monólogo, o Lillard, que os Blazers, né, o time dele, tá sem o McCollum, tá sem o Nurkic, principalmente esses dois, né? Que dos jogadores que já jogaram na temporada e não estão jogando mais por lesão. E mesmo assim o Portland tá lá em cima, no Oeste, ganhando muitos jogos, e o Lillard tá literalmente não. Tá praticamente fazendo chover pelos Blazers. É uma temporada absurdamente boa. A gente vai falar do All-Star depois. Acho que deveria, sim, ter sido um iniciante pelo Oeste, né? um titular pelo Oeste. Mas não foi o caso. Também acho justo o Doncic e o Curry estarem à frente na visão de alguns, mas eu acho que é de se ressaltar a maneira com que o Lillard tem jogado. Com certeza. Ele tá realmente, às vezes ele leva o time nas costas e ganha jogos por si só. Então, excelente temporada do Lillard. E quem tu destaca também, Jonas? Ou quer complementar sobre algo que eu falei? Cara, assim, eu gostaria de destacar até uma questão que a gente tinha comentado anterior, começando pela questão dos pivôs, é que algumas semanas atrás, quando a gente tinha feito um paralelo, né, tanto do Jokic como o Embiid, eu tinha até colocado a questão de que pro time o Jokic eu via como um pivô mais completo e que talvez se sobressaísse na classificação assim de MVP contra o Embiid, coisa que, pelo visto, se inverteu. Até porque é justo, né? A equipe dos Nuggets tem derrapado em alguns jogos aí anteriores, tem perdido alguns jogos até meio bobos nas últimas semanas, mas fato é que aquilo que o Embiid tem feito de também, assim como o Lillard, lógico, né, também poupando a diferença de posição, mas o que o Embiid tem feito de às vezes até jogar sentindo dores, cara, sentindo dores e carregar também o time do 76ers, também dá essa impressão de carregar a equipe do 76ers nas costas, colocando tipo 31 pontos no placar, 11 rebotes no mesmo jogo, chegando aí a suas maiores marcas na carreira, né? Ele tá fazendo também, acho que é a melhor temporada da carreira dele, até pelo menos no início do mês, as marcas era de melhor carreira, melhor temporada da carreira. Então, assim, eu vejo como uma coisa possível, mas para também encerrar um pouquinho a minha fala,
corre por fora e com muita força, né? Por fora, sim, já que a gente tá falando de pivô, mas aquela questão até do LeBron James, também precisa dar o destaque pro LeBron James, que na temporada passada, né, acho que foi muito marcante quando ele pegou e, né, quando ele venceu, falou que ele queria o respeito de volta para ele, né? Foi uma coisa assim, para mim, me marcou bastante quando ele falou que ele queria ser respeitado, isso na final da temporada. Cara, faz tempo, né? Acho que a última vez que ele ganhou o MVP, faz quanto? Faz 7 anos? 8 anos? Acho que já faz Por um tempo aí. que ele. Já faz um tempinho que ele ganhou. E se ele ganhar de novo, é o quinto MVP da carreira, né? Ele se igualaria ao Michael Jordan, né? Acho que se igualaria também ao Michael Jordan. E tá com sangue nos olhos, né? Então, assim, dependendo até a que ponto chegue os Lakers, eu acho que tem muito mais força e tem muito mais. A gente sabe que na hora do vamos ver também, na hora da escolha mesmo do MVP, pesa muito a questão não só é, da, do seu, dos seus números, mas até mesmo essa questão subjetiva de quem avalia, né? Da mídia que avalia, enfim, daqueles que votam pro prêmio de MVP. E aí sim eu vejo o LeBron James como uma vantagem, assim, tranquila sobre o Embiid e também o Jokic. Claro, aqui está o meu asterisco. Dependendo da onde esses três times chegarem, né? Dependendo de onde os Nuggets chegarem, os Lakers do LeBron James e também os 76ers do Embiid. Isso pesa muito, né? Em que posição o time está. Porque, ó, é inegável que a temporada do Doncic, por exemplo, é muito boa. Ele tem feito triplo-duplo atrás de triplo-duplo. Só que, se a gente for olhar os resultados do Mavericks, não são tão bons assim. Claro. Eles estão patinando bastante, inclusive foi assunto do nosso podcast há algumas semanas. Não é uma boa temporada. Os Nuggets agora estão melhorando, né? Eles fizeram já um fevereiro melhor do que eles iam fazendo, vem numa retomada, mas ainda não parece ainda com cara de que vão brigar com Jazz, Clippers, Lakers. Eles também atrasam nesse sentido. Sim. Já o Embiid, pelo Sixers, esse sim é o líder do leste. Não sei se vão aguentar, porque os Nets têm jogado cada vez melhor e mais encaixados, mas nesse momento ainda são os líderes da Conferência Leste. Então é um ponto, por enquanto, de desequilíbrio. Por outro lado, é, por outro lado, tem que considerar também que a ajuda do Embiid nesse momento é melhor. Né? Exato, exato. A gente tem o Ben Simmons fazendo provavelmente a melhor temporada da carreira dele. A gente tem o Tobias Harris muito bem também, jogador que era considerado um dos piores contratos na temporada passada, né? Ganhava muito dinheiro por pouco que jogava. Já está jogando muito bem de novo também. Então, é um time que melhorou. Aí a gente está falando de três jogadores muito. Então, o pessoal deu uma queda na internet, então eu vou tentar seguir de onde eu estava, mas desculpem qualquer coisa. O que eu estava dizendo do Sixers é justamente que Tobias Harris, Ben Simmons e Embiid estão jogando muito bem. Né? E isso ajuda também os Sixers a estarem no primeiro lugar do leste. Não é só como... Enfim, claro que o Embiid tem muito mérito, mas ajuda, né? É uma ajuda importante que, por exemplo, o Jokic não está tendo. O Jamal Murray, ainda muito irregular, eu esperava mais dele nessa temporada. E tirando esses dois, vai ter uma partida boa do Michael Porter, vai ter uma partida boa do Gary Harris, do Will Barton, mas não é nada que, por exemplo, o Tobias e o Ben Simmons oferecem na Filadélfia. E, para finalizar essa parte, estava vendo uma entrevista do Embiid hoje, de tardezinha, chegaram e perguntaram para ele o que ele sentia, né? Era a chegada do Doc Rivers que tinha feito ele melhorar? E ele disse não. Ele não acha que foi a tática que ajeitou, que ajudou. Claro que trazer arremessadores, Danny Green, Seth Curry, ajuda, né? Espaçamento, ele vai ter mais espaço. Mas não é isso. Ele se sente mais confiante. Ele falou que percebe o jogo mais lento para ele, que ele consegue achar soluções mais facilmente. É pura confiança. Eu entendo assim, ele tá muito confiante. É só ver os jogos do Sixers que é absurdo, assim, ele tá jogando num nível impressionante. Ele botou na cabeça dele que ele é candidato
ao MVP e, olha, ele por momentos parece imparável, né? Porque se ele não tá pontuando, ele tá cavando falta ou batalhando por rebote, realmente uma excelente temporada do Embiid. E, enfim, agora sim estamos completos. A gente tinha falado no começo do podcast que estávamos apenas eu e o Jonas, mas que eu e o Jonathan poderia sim aparecer do nada. E eis que, como a Fênix, ele surge, emerge da internet ruim que Cândido Godoy o oferece, e Santa Maria também, né? Aqui tá difícil para mim. Mas tá aí ele, o recém-formado em jornalismo, Jonathan Mongo. Como vai essa vida de jornalista? Tudo bem, Juan. Espero que todo mundo, né, a nossa audiência esteja bem também. Muitas emoções, né? Emoções boas e ruins também. Primeiro dia como jornalista formado, um momento histórico, mas que não representa tanto assim, porque não trabalhei como jornalista hoje, não exerci minha função. Também, ó, momentos tristes. Mas quanto à internet, realmente é triste depender da internet. Eu que me gabava de ter uma boa internet, ultimamente, ela está deixando muito a desejar, inclusive hoje me deixou na mão, mas estamos aqui agora, além de outros problemas pessoais, para falar um pouquinho sobre a briga por MVP. Eu não sei exatamente porque eu cheguei agora, então perdi boa parte da discussão, talvez eu possa ser um pouco repetitivo em algumas coisas, mas eu concordo muito com a questão levantada pelo Juan sobre a confiança do Embiid. Eu acho que, acima de tudo, é algo mental, algo psicológico, dele se sentir bem com ele mesmo, dele se sentir capaz e se sentir livre para jogar, se sentir à vontade, e é bem isso, é perceptível como ele se está sentindo bem dentro de quadra, e aí favorece muito o estilo de jogo dele, realmente faz uma temporada digna de MVP, não só ele, mas para fazer um apanhado geral assim dos candidatos, tem uns caras que a gente vê todo ano brigando, o LeBron James, que está uma eternidade brigando por MVP, o Curry, que estava as últimas temporadas um pouco afastado por conta de lesões, mas também quando estava em boa fase, com aquele time dos Warriors espetacular, brigava por MVP toda a temporada. E tem novos nomes, né? O Embiid, que é um bom jogador, mas não chegava a brigar, né? Não fazia temporada de MVP. Agora sim, está tendo uma temporada muito elevada. Concordo, é a melhor temporada da carreira dele até agora. O próprio Jokic, que a gente também comentou naquele outro episódio sobre os dois. E o Damian Lillard, que talvez seja um dos caras mais injustiçados, porque já vem tendo boas temporadas há algum longo tempo, né? Umas 3, 4 temporadas que ele praticamente carrega o Portland Trail Blazers nas costas, e agora mais uma temporada muito boa dele, mas a questão da classificação do time pode pesar sim, porque se o jogador faz uma ótima temporada, mas o time não vai tão bem assim, acaba pesando porque não é algo justo, eu não concordo com isso, mas a gente sabe que isso pesa sim. Então, se o time tem uma boa campanha, como é o caso dos Sixers, como é o caso dos Lakers, vai acabar pesando a favor de LeBron, a favor de Embiid. Claro que não é só isso, mas eu acho que ter uma boa campanha, ser o cara do time e o time ir bem, o time ser um dos cabeças, pesa muito a favor na briga por MVP. Então, um fator a mais para o Embiid, que realmente faz uma temporada extraordinária. E antes, né, Juan, não sei se já vai passar para o próximo, mas também um último destaque que eu gostaria de dar a respeito do Curry também, né? O Jonathan chegou a mencionar, mas que, cara, é impressionante, né? Que às vezes não é nem tanto sobre números, embora ele também tenha estabelecido outra marca, né, de recorde pessoal na sua carreira em pontos, né? Quando é que foi? Foi 50 pontos que era? Acho que era, né? 60. Acho que 60. foi 60. Isso. Não lembro certinho qual é 62, que é. eu acho. 62, acho que foi. Mas é que assim, é uma coisa absurda. E era aquilo que a gente falava também no início da temporada, quando a gente pegava e falava assim: será que o Golden State tem chances? Muito passava também pelo nível que o Curry jogaria. E ao meu ver, ele tá aqui porque às vezes não é tanto sobre os números dele, mas de fato esse impacto que ele tá tendo dentro dos Warriors, né? É ele, é basicamente assim, é ele ali dentro e a coisa tá acontecendo, às vezes meio aos trancos, né? O Golden State meio aos trancos, mas tá rolando. Então também menção a ele e também ao Doncic, gostaria de colocá-lo aqui, porque cai de novo naquela coisa de quando o time não está tão bem assim, aí ele também não tem tantos holofotes. Enfim, o Doncic pode jogar o que ele quiser, ele pode fazer a coisa mais absurda do mundo, assim como ele também foi muito absurdo no ano passado, jogou muito, ano passado não, temporada passada, né, acabou nesse ano, quer dizer, já ano passado, perdão.
E mesmo assim, né, não ganhou MVP, mas também tem tempo. Outro cara que tem tempo para continuar ali. E se o time melhorar um pouco que seja, né, começar a vencer partidas, facilita muito a vida para ele ter o seu primeiro MVP aí da sua carreira. Só uma colocação para finalizar. No caso, é só uma curiosidade mesmo, lembrando que o Curry ele venceu o MVP duas vezes, né, em 2016, 15 e 16, e a segunda vez, então, ele fez isso de forma unânime. Até hoje é o único, né, o primeiro e único MVP unânime da história da NBA. Então, realmente foi incontestável naquela vez. Agora não é a esse ponto, está na briga. Talvez não seja nenhum dos favoritos, entre os favoritos, mas é só uma curiosidade que eu acho realmente interessante. Unânime, todo mundo votou nele, então não teve nem discussão. Verdade. E agora, avançando, vamos primeiro para o momento merchan. Para você que não nos conhece, então saiba que somos muito mais do que um rostinho bonito e que um podcast. Nós temos também o nosso medium.com.br. O que você encontra lá? Textos, né? A gente escreve os nossos textos nessa plataforma, então quer curtir o que a gente tem escrito? Tem, por exemplo, o Power Rankings quinzenal da NBA, que é um texto periódico que a gente sempre está enviando, que fala sobre os principais times daquela quinzena e tenta fazer um ranqueamento das principais forças. A gente também está no Twitter e no Instagram, @tocoiteco, e também no Facebook, no facebook.com/tocoiteco. A nossa newsletter é tocoiteco.substack.com. Toda semana, sexta-feira de manhã, as principais notícias da NBA e da NFL no seu e-mail, né, de maneira gratuita, sempre bom frisar. E também você pode ver o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, aí Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox, Amazon Music. Amazon Music, né, que é a queridinha das pessoas. Estamos em todos os... queridinha, já. É legal, é fofo, cara, gostei. Cara, a Amazon... É queridinha do momento. Mas cara. Igual a Disney. Aqui, eu não sei se a Disney tem podcast, cara, mas quando tiver também, vixe. Eu realmente não sei. Se souberem, olha só. Aí eu não sei. Existe um Disney Music. Deve ter. Não, acho que não. Mas quando tiver, a gente vai estar lá. Beleza, pode deixar. E também, se você quiser assistir a gravação do podcast, aí você pode entrar no nosso canal no YouTube, no youtube.com, não é youtube.com/tocoiteco, né? Pesquisa lá Tocoiteco na barra de pesquisa do YouTube e vai achar a gente e fica tudo certo. Detalhe, eu estou sem vídeo nesse momento porque a minha internet não está colaborando, então para eu não ficar travado é melhor que você consiga me ouvir, consiga me enxergar e não consiga me ouvir. Concordamos nesse ponto. Era isso, então está encerrado o momento merchan e a gente pode dar sequência ao nosso podcast, que ainda tem muita coisa para falar. Eu vou precisar que vocês me ajudem no tempo, porque agora com essa função de trocar a gravação eu me perdi total. Cara, eu acho, assim, ó, chutando, a gente tá quase chegando a 29 minutos, quase a 30 minutos. Tá, Tá. Espero que seja isso aí, mano. Não, porque a primeira gravação lá tinha dado quase 20, agora aqui nessa tá dando 10, então é isso aí, tá ligado? Tá, então deve ser por aí mesmo. Então é o momento pra gente falar do All Stars, né? Os caras que foram selecionados pro Jogo das Estrelas. Como é que é? O tênis. Não, fazer o merchan. Não, o All-Star Tênis fica para uma outra oportunidade. Primeiro, né, explicar. Sim, vai ter All-Star Game, caso vocês não saibam, vai ter, a NBA optou por ter. Enfim, eu particularmente não acho uma boa ideia, porque é um jogo desnecessário do ponto de vista competitivo, que só reúne mais jogadores de diferentes equipes. Agora imagina se um jogador joga a partida e depois descobrem que o teste deu um falso negativo. Mano, imagina o problema, cara. Imagina o problema. E fora toda a mensagem que passa, né? Porque assim, não vai ter público, né? Tipo, o All-Star Game, o All-Star Weekend, na verdade, não só o All-Star Game, ele é um evento público, né? É um evento
que vai o pessoal lá, assiste o jogo no ginásio e vibra e tal. Não vai ter isso, obviamente, né? O jogo vai ser em Atlanta, vai ser só o All-Star Game e os campeonatos de habilidade lá, enterrada e 3 pontos vão ser na mesma noite, antes ou no intervalo. E não vai ter público. Então a NBA está fazendo isso. Eu não sei qual é o intuito, mas imagino que seja muito financeiro, né? Questão de patrocinador, de direito de transmissão. Mas eu não gosto da ideia. Eu acho que se der um problema, vai dar um problema muito grande. Inclusive, teve jogadores se manifestando contra. Né? O Antetokounmpo foi contra, o LeBron foi contra, criticando, né? O De'Aaron Fox foi muito contra. Eu lembro que foi um dos primeiros jogadores que se posicionou mais veementemente contra, né? Depois ele acabou meio que mudando de ideia, enfim, mas no primeiro momento ele se posicionou contra, então os próprios jogadores não gostaram muito da ideia. Eu entendo totalmente, né? Porque é um momento totalmente atípico para os jogadores. E assim, um período ali de descanso, eles já não vão poder descansar, já vão ter que vão ficar em isolamento por um tempo. Não sei, eu não gosto da ideia. Não sei se vocês querem contribuir alguma coisa nesse sentido, a gente pode falar dos jogadores em si. Cara, eu tava procurando aqui, eu tinha visto até uma matéria a respeito de como que a NBA estragou o All-Star Weekend, né? Eu não cheguei a confirmar a matéria toda, né? Não consegui ler ela toda, mas vou tentar dar uma lida aqui e depois falar um pouquinho a respeito. Mas é bem isso, né? É aquela questão de que a todo momento muda. Me lembra até também, né, salvo a dramaticidade da situação, mas igual lá naquele momento na bolha, quando foi dito que eles não continuariam os playoffs, né, por conta daqueles casos de racismo e tudo mais, que depois, puxa de lá, puxa de cá, conseguiu encontrar um acordo entre eles para poder continuar os jogos. Eu também imagino que seja da mesma forma assim, né, mas lógico, é totalmente o oposto, sem falar de racismo e tal, os casos que estavam acontecendo, mas é um acordo, e pelo menos a NBA consegue, a gerência da NBA, né, em nome do Adam Silver ali, consegue negociar muito bem com os jogadores, né, porque a gente acha que não vale nada, mas também os caras ganham uma granaça para jogar essa partida, e realmente tem muito dinheiro envolvido, porque é o jogo das estrelas, né, da mesma maneira como a NBA se puxou para começar a temporada antes do Natal, né? Não sei se vocês lembram bem, a gente repercutiu bastante Sim. isso aqui no nosso podcast, como ela se puxou para caramba para começar antes do Natal. Eu também imagino que tenha se puxado para caramba para fazer acontecer esse jogo. Que, como você bem disse, o LeBron James, que também é um daqueles que mais se pronuncia, ele foi um dos primeiros a falar que não tinha clima nenhum para jogar essa partida. Enfim, né? Business. Concordo, sou um pouco contra também a realização do All-Star, mas vai acontecer, mesmo que alguns jogadores tenham feito um alvoroço, tenham levantado essa questão. A NBA conseguiu contornar mais uma vez, mas eu acho que primeiro a questão da pandemia, de jogadores poderem se infectar, claro que mas que os protocolos devem ser ainda mais rígidos, porque serão jogadores de diferentes equipes, não vai ter público, então também já vai diminuir um pouco o número de pessoas que vão estar lá, só jogadores, de equipe técnica, realmente. Mas eu acho que talvez não seja nem só isso, mas a questão de respeito às pessoas também, porque o All-Star Game é um jogo festivo, né? A gente sempre vê que eles não levam a sério. É aquele jogo que os caras fazem 150 pontos porque estão aí para dar show, justamente para ser para o público. Só que nesse momento, o público, toda a audiência, está passando por muitos problemas. Claro que, ao mesmo tempo que a gente vê toda essa desgraça acontecendo, né, tudo que a pandemia ocasionou, talvez assistir a NBA seja um refúgio, né, um respiro para as pessoas, um momento de diversão, mas concordo com essa visão também que não é um momento para se fazer um jogo festivo, um jogo de puro entretenimento, porque não vale nada, talvez para alguns jogadores sim, jogadores que não são All-Star, todo ano pelo menos, é uma experiência tanto porque conta para o currículo do jogador, né, foi para o All-Star talvez, agora o LeBron James, que vai todo ano, que já tem, sei lá, 15 aparições, outros jogadores, nem tanto, agora talvez para um cara, vamos ver, não sei agora exatamente quem foi de a primeira vez, mas tem alguns jogadores que, ou a primeira ou a segunda, que estão chegando nesse patamar de All-Star agora, que possa contar alguma coisa. Mas como eu comentei, é um jogo de entretenimento, um jogo festivo e não algo sério, então eu acho bem compreensível o posicionamento de alguns atletas.
É isso, é isso. Só para complementar, então, selecionados. Vamos ao que realmente interessa e é a pauta do momento, né? Essa discussão da NBA de ter All-Star já rola há algumas semanas, eu só levantei agora para a gente introduzir no assunto. Da Conferência Oeste, lembrando que não é mais Oeste contra Leste, tem os capitães e eles fazem ali a escolha dos times no melhor estilo escola, né? Escola de formava o time assim. Quem ganha vai Muito escolher. melhor. Muito mais justo, inclusive. Conferência Oeste, os titulares: Doncic, Curry, LeBron, que é o capitão, Kawhi e Jokic. Reservas: Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson, esse é estreante no All-Star, e Anthony Davis. Conferência Leste: Kyrie Irving, Bradley Beal, eu não sei, acho que ele é estreante também, Antetokounmpo, Vou confirmar. Durant, que é o capitão, e o Embiid, esse é o time titular. Reservas: James Harden, Julius Randle, estreante em All-Star também, Jason Tatum, Jaylen Brown, talvez o Brown seja estreante também, assim como Zach LaVine. Eu vou procurar depois para dar informações O direitinho. Bradley Beal tem dois jogos de All-Star aqui. Ah, Eu acho que o Bill sim, mas ele já participou, então tá certo. Enfim, só para complementar o Zach LaVine, Ben Simmons e Nikola Vucevic. Primeiro, só levantando algumas bolas aqui de quem foi esquecido. Jogadores que poderiam ter sido escolhidos e o pessoal meio que esqueceu. Tem o Mike Conley, estava lendo uma entrevista dele para o The Athletic hoje à tarde, que ele dizia que... Não foi para o The Athletic, mas a entrevista dele dizendo que ele ia ser muito importante para ele ser o All-Star, porque realmente ele está fazendo uma das melhores temporadas da carreira dele, né? Isso é impressionante. Na altura, ele nunca tinha sido All-Star, isso me surpreendeu, eu não lembrava disso. Ele nunca tinha sido escolhido para o All-Star Game, então ele estava contando muito com isso. Então foi um snub, digamos assim. Na Conferência Leste, a gente tem, principalmente, eu acho, o Domantas Sabonis, que está jogando muito bem com o Indiana Pacers, que tem uma das melhores campanhas do leste, então eu acho que poderia estar nessa briga. Trae Young, da mesma forma, jogando muito, muito bem nos Hawks. Chris Middleton, que é muito importante para os Bucks nessa temporada. Deixa eu ver aqui. Adebayo. Adebayo. Nossa, o Adebayo, é verdade, eu nem lembrava do Adebayo. O Adebayo também ficou fora. O Devin Booker também, muita gente criticando, né? Um dos caras que estava jogando muito, inclusive, para mim, poderia ter sido um como eu vou dizer, um dos caras que foram titular no lugar do Chris Paul, por exemplo. Eu considero o Devin Booker fazer uma temporada melhor que o Chris Paul. Claro, o Chris Paul é o líder do time, mas o Devin Booker, na minha opinião, é o melhor tecnicamente da equipe. Aqui o Shams Charania lembra também do DeRozan, do Tobias Harris. Enfim, tem muitos jogadores aí. Lembrando, então, para passar a bola para vocês, que o Anthony Davis está nessa lista, mas ele está lesionado e muito provavelmente vai ser cortado do All-Star, então alguém vai substituir. Pode ser que seja, inclusive, o Devin Booker. Quer começar falando, Jota? Pode mandar. Não, realmente são vários nomes, né? Se a gente pegar a lista, tem perto de 10 jogadores de alto nível, assim, alto calibre, que não foram chamados, mas é aquela velha questão, né? Vai tirar quem? Tem alguns nomes que a gente poderia, que nem o Roger comentou sobre o Chris Paul, que é um cara muito experiente, ok, tá jogando bem ainda, mas tem nomes melhores. O próprio Devin Booker, companheiro de equipe, talvez seja mais interessante porque é um cara novo, né? Um cara que tá evoluindo, tá precisando desse momento de consolidação. E o All-Star, como eu disse, para um cara que nunca foi, é uma baita de uma honraria para o jogador poder participar. Quanto ao Anthony Davis, eu imagino que talvez, quer dizer, não sei também, mas entre um jogador da posição, né? Para não ficar tão desvirtuado. Se bem que não tem nenhum jogador na posição dele que esteja tão destacado assim, então teria mais sentido em levar talvez realmente o Booker, que está fazendo uma ótima temporada, além dele o próprio Mike Conley também. Eu acho que no Oeste é mais questão de armadores, né? Mas aí no Leste já é variado, porque tem o Bam Adebayo, que ficou de fora, o próprio Sabonis, que foi ano passado, né? Foi uma surpresa, ele jogou muito bem a última temporada, e também o All-Star.
e ficou de fora porque outros jogadores tiveram espaço. O próprio Nikola Vucevic é um cara já mais experiente que teve uma chance agora, depois de algum tempo. Já o próprio Julius Randle também, que faz uma ótima temporada nos Knicks. Eu vejo um pouco de variação aí. Por exemplo, o Tobias Harris, que seria um nome interessante que poderia estar na lista, não entrou porque já tem o Embiid e já tem também calma aí, agora fiquei em dúvida. Deixa eu pegar a lista aqui. Tem sim, né? Diga. Sim, o Simmons foi para. Foi, sim, o Simmons foi. Eu tava vendo aqui na lista e não tava achando ele, mas já tem 2 jogadores do Sixers. Então, talvez até para dar uma mesclada maior, ter mais equipes abrangentes, a NBA então optou por deixar uns nomes de fora, mas óbvio que tem nomes. Eu acho que para mim, realmente, o Adebayo e o Devin Booker são os maiores snubs, os jogadores que ficaram de fora, porque fazem grande temporada, mais uma grande temporada de ambos, e acabaram ficando de fora. Então, o Booker teve no lugar do Chris Paul. E o Bam Adebayo, seria talvez o Vucevic, ou então... O Tatum, talvez. O Tatum, talvez. Porque aí que tá. Enfim, não vou ser eu que vou criticar o Tatum aqui nesse podcast, né? Tem outras pessoas para isso. Mas ele perdeu muitos jogos por Covid, por exemplo. Ele ficou acho que umas 2 semanas sem jogar. E assim, não é que a gente tem tantos jogos até agora na temporada. Ele perdeu muitos jogos mesmo. Assim, alguns jogos ele foi muito bem, mas outros nem tão bem assim nos que ele participou. Então, eu não sei. É que a gente tem que considerar também, assim, ó, que a eleição para o All-Star não é necessariamente os melhores. Os mais populares. Eu ia comentar agora. São critérios. Tem a votação popular, que daí, inclusive, tinha o Klay Thompson nos mais votados do Oeste, sequer tá jogando nessa temporada. Tem o Alex Caruso, que às vezes aparece no top 10. Então, é a votação popular, é isso aí, é terra de ninguém. Tem a votação dos jornalistas, que daí é a mais séria de todas, né? Inclusive varia muito pouco. No máximo, uns 10 de cada conferência recebem voto de jornalistas. E também tem os jogadores, que tem um caráter um pouco sério, mas também, às vezes, é só na só parceria, na broderagem, vou levar os meus, entendeu? Então isso acontece também. Mas são critérios. Eu não interpreto o All-Star Game como os melhores da temporada. São as estrelas. Tipo, é o All-Star, é o jogo das estrelas. Eu interpreto assim, pelo menos. Cara, e faz todo sentido, né? Quando a gente pega, por exemplo, ano passado, quando o LeBron já, né, foi capitão de novo e, assim, na caruda, né, bem de boa, escolheu o Anthony Davis, estava jogando com ele, também chamou isso também passa, né, o Kawhi, enfim, é tudo os caras que eles querem no time deles. Então, tipo, por esse lado, é realmente legal de ver quem que o LeBron James escolheu, porque, ao meu ver, quem tá aqui, por exemplo, como titular, cara, por exemplo, ele respeita pra caramba o Stephen Curry, e o Curry faz por merecer, tá lá. O Luka Doncic também, isso é muito bacana, no passado jogou, tá no seu segundo All-Star consecutivo, né, então, também um reconhecimento por um jovem talento. O Kawhi cai naquilo de novo, ele não poderia estar escolhendo o Anthony Davis, então, com certeza, né, se o Davis se estivesse saudável, não estaria o Jokic aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, acho que até ele deve ter escolhido o Anthony Davis, mas aí quando o jogador se lesiona também varia um pouco, né? Não é ele que escolhe para quem vai repor, se não me engano. Não, os titulares são uma eleição à parte, na real. Tipo, primeiro a NBA divulga os titulares, que são os jogadores mais votados, e eles divulgam primeiro, tipo assim, os titulares, que são os 5 tops de cada conferência, e daí depois os reservas. Aí, tipo, como os times vão ser formados, daí, tipo assim, o Durant e o LeBron, eles escolhem quem eles quiserem, mas quem é eleito como titular tem que ser titular, entendeu? Então, não vai é no que... par o ímpar. Isso, exato. Tipo assim, se eu sou titular e o Jonathan é reserva, e o Jonas quer escolher o Jonathan antes de mim, se eu não me engano, ele não pode, tem que me escolher antes. Primeiro os titulares e aí depois vai para as reservas. Não pode ter essa alternância. E eu lembro que o Antetokounmpo, na temporada passada, que ele era o capitão do Leste, polêmico. Ele escolheu... tinha toda a treta dele lá com o Harden, né? Que
que eles brigaram no All-Star Game, um negócio meio bizarro, assim, de treta mesmo. E uma das primeiras escolhas dele nos reservas foi o Chris Middleton, que é o companheiro dele nos Bucks. Então tem muito isso da Broderagem. Da broderagem. Cara. Porque o Middleton não era, de longe, não era o cara mais bem colocado ali entre os reservas do ano passado. Inclusive era um dos piores, né? Entre aqueles ali. E foi um dos primeiros escolhidos. E é engraçado, né? Porque é realmente isso, é questão de amizade, né, de broderagem. Eles chamam o amigo dele, companheiro de equipe, mas acaba ficando com um time mais fraco. Porque tem opções melhores e você opta por um cara que, é amigo, aquela coisa tipo assim, para não perder a amizade realmente. E tem o lado contrário também de tretas, como o próprio Antetokounmpo também escolheu jogadores em tese piores, não lembro agora quais que eram os armadores do leste, acho que era o Kemba e não sei quem mais, antes do Harden. Tinha o Harden disponível, mas ele preferiu outro armador por questões pessoais realmente de desentendimento dele com o Harden. Beleza. Exato. Enfim, vamos avançando então no nosso assunto. Acho que deu de All-Star Game, né? A gente vai falar muito só para fechar, então, o jogo está marcado para o dia 7 de março, vai ser em Atlanta, no ginásio do Atlanta Hawks. A NBA vai distribuir Não tem ninguém de Atlanta. Vai ter ninguém de Atlanta, mas vai ser em Atlanta. E a NBA falou que vai aproveitar a ocasião para doar dinheiro para universidades historicamente negras, né? Que acho que é HBU ou HCBU, alguma coisa assim, a sigla lá nos Estados Unidos. Então, a NBA está tentando justificar o motivo de fazer um All-Star Game, né? Está tentando mostrar, então a gente vai fazer isso, não é só pela festa. Enfim, cada um com seus recursos. E por fim, assunto que foi vídeo no nosso canal no YouTube nessa semana, inclusive um vídeo que eu gravei na segunda-feira à noite, já está no ar, então quer saber um pouco mais, a gente não vai se aprofundar tanto assim, eu falei acho que um pouco mais profundamente lá no vídeo, mas não dá para deixar passar batido aqui. Tivemos uma troca de comando técnico nesta semana, o Minnesota Timberwolves, vulgo último colocado na Conferência Oeste, trocou de treinador, demitiu Ryan Saunders, que era o treinador deles há 2 ou 3 temporadas, não lembro de cabeça agora. Recorde péssimo, era coisa de 35%, 36% de vitórias nos jogos. Na temporada atual eram 7 vitórias e 24 derrotas no momento da emissão, e caiu. E pro lugar dele, uma decisão polêmica, inclusive, eu não mencionei no vídeo, mas é polêmico, porque o que acontece quando rola uma demissão no meio da temporada? Pega um assistente técnico, promove alguém, pega alguém que já está no time. Não foi isso que aconteceu. E o Gerson Rosas, que é o general manager dos Wolves, optou por escolher o Chris Finch, que é um assistente técnico do Nick Nurse. E lembra, a gente falou aqui no podcast na off-season, que outro assistente técnico dos Raptors também já tinha sido eleito treinador para outra equipe, que é o nosso queridíssimo Nate Bjorkgren, o Bjork, para os íntimos. Que era a mente defensiva do time, né? Era o, digamos, coordenador defensivo, trazendo como se fosse o futebol americano. Já o Chris Finch era o coordenador ofensivo dos Raptors na última temporada. Mas ele rodou por outros vários times. Ele foi auxiliar técnico nos Wizards, nos Nuggets, nos Pelicans, foi treinador da seleção britânica nas Olimpíadas de 2012, treinou muitos times da Inglaterra, treinou na D-League, foi campeão na D-League, foi assistente nos Rockets, treinou o Harden, enfim, ele fez tudo, né? Não sei se ele chegou a treinar o Harden, na verdade, mas ele fez parte daqueles bons ataques que o Rockets teve nessa década. E ele é uma mente ofensiva. É um cara que preza pela imprevisibilidade, preza por fazer muitas coisas no ataque ao mesmo tempo e deixar a defesa confusa. Preza até por que ele chama de aleatoriedade. Né? Sempre a improvisação, sempre algo que o adversário não está esperando. E principalmente, não só isso, mas é um cara que
tira tira o melhor dos principais jogadores. É assim, dessa escola de treinadores do Mike D'Antoni, do Murray Ball, né, do Daryl Morey, de pegar um jogador e tirar o máximo dele. Exemplo, James Harden é bom em jogadas de isolação, então o James Harden vai fazer só isolação. Vai ter um cara que é muito bom no pick and roll, então é só pick and roll. Então é um cara que identifica o potencial do jogador e trabalha em cima daquilo, trazendo aí os elementos que ele presta também da imprevisibilidade, da variação nas jogadas, mas eu imagino, inclusive os Wolves estão jogando nesse momento, eu imagino que a gente vai ver uma produção ofensiva do Towns, por exemplo, do Karl Anthony Towns, crescer demais. Eu imagino que ele vai se tornar, mas ele vai se tornar ainda um jogador mais pontuador, mais importante no ataque dos Wolves do que já é. O mesmo para o D'Angelo Russell, talvez Malik Beasley entre nessa brincadeira, o Anthony Edwards. Então, eu imagino um time mais organizado no ataque, se eu não me engano é a terceira pior ataque da NBA nesse momento. Imagino um ataque mais organizado, melhor de se ver jogar, mas claro, vai ser a primeira experiência dele como treinador na NBA, então pode ser que leve um tempo de adaptação. Mas eu gostei da escolha, pelo que eu estava lendo sobre ele, obviamente não conhecia muito a fundo, mas o que eu estava lendo sobre ele eu gostei. E eu tenho boas notícias para os torcedores dos Wolves. Cara, o que eu posso dizer, né? É muito interessante, até uma postura ousada que o Rosas assume dentro do Timberwolves, porque existe aquela questão de que muitas vezes quando um técnico é demitido, você tenta escolher meio que imediatamente o oposto daquilo que era a filosofia de jogo dele. Né? Então, por exemplo, a título de exemplo aqui, então um cara que era muito defensivo é demitido, você escolhe um cara que tem uma mente ofensiva. Ou, por exemplo, até você chegou a mencionar no vídeo, né, Juan? Quando falava do Thibodeau. O Thibodeau, ele é muito. Também é um cara conhecido por ser muito exigente, ter treinos muito físicos, muito fortes. Aí é demitido, contrata um cara que seja mais amigo do elenco, mais dócil, assim, por assim dizer. Então, o que aconteceu? Ele escolhe mais uma vez um cara que ele conhecia, né? O Rosas conhecia de longa data o Finch, que também mantém esse jogo estilo ofensivo, sem também pressionar tanto. Então, não é como se mudasse da água para o vinho a troca de treinadores. Mas a questão é que o Rosas já tinha interesse em ter contratado o Finch em outras ocasiões. E agora meio que sobrou. Mas também um outro ponto interessante, né, que é uma coisa que sempre é pesada nos últimos tempos, né, tem sido pesado bastante, acho que também com certa razão, é aquela questão assim, de que o próprio assistente técnico não foi cogitado, né, o próprio... agora eu me perdi o nome aqui do que era o coordenador defensivo da equipe dos Wolves, ele sequer foi cogitado, nem foi cogitado para ser o técnico principal. Para alguns pode causar um certo desconforto, mas no final das contas é o próprio GM que decide, e ele sabe aquilo que tem dentro do time, e se estiver causando coisa ruim ou não, aí, enfim, ele que lide. Mas é que os Wolves precisam de alguma coisa para agora, né? Não pode ter a pior classificação. Então aquilo que vier vai ser teoricamente novo. É o David Vanterpool, só para complementar. Inclusive, isso. Ele estava nos Blazers e o Lillard, quando descobriu que que o Wolves contratou o Vanterpool? Não, quando contratou o Clinch em vez do Vanterpool, o Lillard foi pro Twitter e falou que é absurdo, que tinha que ter contratado o Vanterpool, já tava lá, enfim, né? Já tava lá. E o Lillard, que assim, é do Blazers, e a gente tá falando do Wolves, né? Tá falando de outro time, mas ele foi lá e se manifestou, tá no direito dele. É importante lembrar, então, como o Jonas já trouxe a informação, que o próprio Finch ele foi cogitado em 2019, quando o time Wolves trocou de treinador, e aí eles oficializaram, então, optaram pelo Sanders, em vez do próprio
Finch. Então talvez eles estão tentando reparar um erro que eles fizeram. Agora estão dando uma chance a ele. Claro que no meio da temporada é um pouco questionável, até porque eu concordo com a parte de não mudar muito a ideologia, né, a filosofia, no meio da temporada, porque é uma mudança muito brusca e com tempo para ter resultado muito menor, né, porque não tem mais uma temporada inteira, né, não é no início da temporada. Então acho que faz sim um pouco sentido trazer alguém da mesma linha de trabalho. Quanto à questão dos assistentes, eu acho que eles vão ter uma participação maior, talvez, né, dos auxiliares, porque ele chegou agora já com o trem andando, o time está muito ruim, então ele vai precisar da ajuda deles, não só do próprio Van Der Poel, como também do Brian Gates e do Paulo Prigioni, que são os outros auxiliares, então, nomes que poderiam talvez assumir a função, né, como o treinador interino até o final da temporada, mas acabaram optando pelo Finch, que é um cara assim, com uma ideia mais ofensiva, como o Juan já trouxe, e para trazer o número aqui, o Timberwolves tem o 28º melhor rating ofensivo, também conhecido como o terceiro pior da liga. Então, muita coisa para melhorar esse time. Claro que, como eu já disse, o tempo é curto, né? É um pouco mais de meia temporada agora, e o time tem como as limitações. Inclusive, a gente comentou sobre questões de lesões, uma lesão atrás da outra, então realmente um trabalho ingrato agora para o Finch. Veremos o que ele consegue, se ele realmente vai tirar leite de pedra e fazer esse Wolves melhorar. O que pesa é a confiança que o GM tem nele, né? É isso. Então, é mais isso, é a segurança que ele tem para se agarrar, essa amizade, talvez, com o GM. É isso. E só para finalizar, agora eu tava vendo ali rapidinho do assunto do All-Star Game, o LeBron xingou geral, foi no Twitter, xingou geral, falou que era um absurdo o Devin Booker, que era o jogador mais subestimado da NBA. Enfim, até o LeBron queria que o Devin Booker fosse. Mas é verdade também que ninguém gosta do Chris Paul, tá? É bom ressaltar aqui, o Chris Paul é meio que não é assim o cara mais... Mas ele não é parça do LeBron, não? O Chris Paul? Ou eu tô viajando muito? Não, talvez até seja. Pode ser que seja. Mas o Chris Paul, em geral, a NBA os jogadores não gostam muito dele, não. A Os cara, NBA, tá ligado? Assim, os caras são meio... É que o Chris Paul é chato, velho. O Chris Paul é chato. Dizem que ele é muito chato. Pra caramba. Mas enfim. Mais alguma consideração sobre o queridíssimo Chris Finch? Boa sorte pra ele, cara. Boa sorte, realmente, porque vai ter trabalho, é isso que acontece. E a gente vai continuar repercutindo, né, com certeza, se o trabalho for bom aqui, se der um salto, que agora não teve, né, nos últimos 12 jogos, perdeu 10 os Wolves, mas quem sabe, né, nos próximos 12 ganhe, sei lá, 8, ganhe 10, aí a gente fala, pô. E os caras devem ficar saudável também, né? Pois é. O Anthony Towns se lesionando o tempo todo, o D'Angelo Russell lesionado agora, tá difícil. Exato. E eu queria só corrigir, porque eu tenho, assim, não sei o que ficou na minha cabeça, que eu tô falando Chris Finch. É Chris Finch, não tem o L. Eu escrevi em legenda com L, eu falei no vídeo com L, então me desculpem, é Finch. Chris Finch. Não tem L. Finch. E uma outra correção, aí também do nosso ouvinte, do Gabriel, torcedor do Minnesota Timberwolves. Inclusive um abraço para ele, né? Deve estar sofrendo nessa temporada. Tá difícil. Cara, tem uma luz aí no final do caminho. Tem. Ele me corrigiu, eu falei semana passada, acho que foi na semana passada, que os Wolves não tinham a primeira escolha geral do draft, que era dos Warriors, que foi uma troca dos dois de primeira rodada, né? Isso, não tem escolha de primeira rodada. É verdade, eles não têm, porém, eles têm uma proteção. Então, caso o Wolves realmente fique em último lugar na Conferência Oeste, tem uma das 3 piores campanhas do Oeste, e tem ali os seus 30% de chance de uma escolha de top 3 na loteria do draft, se for uma escolha de top 3, o Wolves tem essa proteção, então a escolha é deles. Se for da 4ª escolha geral para baixo, para trás, aí sim a escolha passa a ser dos Warriors. É um cenário um pouco mais animador, mas ainda não é tão animador assim. Perfeito. Agora tem um dilema, né? Torcer pro time ir mal e conseguir ficar com a escolha, ou torcer pro time melhorar e entregar a escolha de primeira rodada. Então... Aí é o ponto, aí que é o ponto, porque você pode tancar pesado, ser a pior campanha por muito, e na loteria da azar e ficar com a 5ª escolha. Porque a NBA tem isso. Mas a chance é menor, né? É menor, mas é só 30 e poucos %.
de chance que tem de top 3. Não é que é muita coisa, assim. Não é que é 70%. Então, é um risco. É um risco. Isso é uma das coisas mais legais da NBA, cara. Porque pelo menos faz a coisa ser mais competitiva até o final, assim. Em tese, né? Pelo menos. Não, e com play-in, agora com 10 times tendo chance de pós-temporada, qualquer time com 5, 6 vitórias seguidas, pronto, tá na briga. Entendeu? Então ainda dá tempo, sim. A situação é complicada, mas ainda dá tempo. Muito bem, o Talk Tackle vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no @Talk Tackle. Também curta a gente no Facebook, facebook.com/TalkTackle. E também acompanhe nosso site no medium.com/TalkTackle. Assine também a nossa newsletter gratuita e semanal no talktackle.substack.com. E ouça o nosso podcast semanal sobre NFL. NBA também ouve. No caso, você está ouvindo já. Está ouvindo, que legal. Siga também os nossos perfis pessoais. O meu @é RuanGrings no Twitter e no Instagram. E tem o seu também, Jonas. O meu, cara, é @JonasFaria no Instagram, JonasFaria _ no Twitter. E se quiser convite no Clubhouse, só chama. Jonathan, 2 questões. Qual é o seu @ no Instagram? E qual vai ser a porcentagem de rejeição da Carol Conká hoje no paredão? Nossa, eu tô saindo. não. Valeu, gente. Então eu vou dar três informações, né? 3 pontos. Primeiramente é @Jonathan Momba, procure lá. Segundo, o Jonas tá batendo na tecla, né, do Clubhouse. Toda semana ele, acho que até dá certo, ele vai ficar anunciando aqui. Vai dar certo. Cara, eu acho que ele tá recebendo alguma coisa aí. Não, mano. É isso Semana aí, tá que tudo pago vem. pra divulgar. Semana que vem ele vai tentar meter a terra do Clubhouse. Eu não vou deixar. Meu Deus, Não genial. deixaremos. Não vou deixar. Quando se fere minha existência, serei resistência. Meu Jesus Cristo, cara. Onde que eu vim parar? Me tira daqui. E quanto ao paredão, é difícil, né, cara? Acho que você vai estar ouvindo o podcast após a eliminação, então é aquela coisa, a gente vai se queimar de qualquer forma, mas eu chuto 98%, não sei a porcentagem exata se vai bater ou não o índice do Nego Di, mas eu acho que uns 98 pelo menos de rejeição vai ter. Acho justo. Sente representado? Algum palpite, Jonas? Cara, assim, olha, aí você me quebra, né, mano? A única pessoa, eu sei que é Carol Conká, é tipo realmente Conká, né? Por causa que eu vi uns memes, né? Mas enfim, se o do outro cara lá, o que foi o recorde, eu acho que ela pode bater o recorde sim de rejeição. Tá. É isso aí. Ok. Eu acho que não bate o recorde, acho que vai ficar aí nos 96%. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de seguir. Não, tá, já falei essa parte. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NBA. Até lá, tchau. Falou. Tchau, tchau.